Mas uma informação, olha só, responsável pela formulação de propostas econômicas do PT para 2022, o ex-ministro Aloysio Mercadante diz ver que o papel dado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao Estado para a promoção do bem-estar social e o crescimento da economia tem uma clara inspiração nos mandatos de Lula. O presidente norte-americano anunciou um pacote de 1,8 trilhão de dólares para alegadamente ampliar o acesso à educação e à saúde. Se comprometeu a criar empregos e a fortalecer a classe média. Em suas promessas, Biden diz também que pretende financiar parte de seus projetos com o aumento de impostos sobre os mais ricos. Aspas para Mercadante. Tem vários pré-candidatos a presidente dizendo que querem ser o Biden brasileiro, mas o que a gente verifica é que o Biden está fazendo um imenso esforço para ser o Lula americano. Fecho aspas, foi o que disse o ex-ministro petista à coluna social da Folha. Augusto. Oi. Acho que a gente está sem o seu som, Augusto. Lula. Quer repetir? Volta do comecinho, Augusto, por gentileza. Estou dizendo que não é fácil, não. Você imitar o Lula ou ser o Lula, tá? É mais fácil você tentar se igualar ao Biden. Tá? Agora vamos para o contrário. Se ele quiser imitar o Lula, ou ficar parecido com o Lula, ele vai ter que arrumar um empréstimo para o filho, uma doação de 4 milhões... Não, 4 milhões de dólares, no caso, teria de ser. Ele vai ter que arrumar um amigo que permita que ele fique 111 fins de semana num sítio. Vai ter que arrumar uma empreiteira que faça reforma de um triplex, que ele disse que não é dele, seria de um amigo. Vai ter que construir um campo, um estádio de futebol para o time preferido dele, de basquete, de beisebol, qualquer coisa assim. Vai ter de arrumar dinheiro ilegal para ter o Instituto Biden. Vai ter que ser preso, ficar 500 e poucos dias lá preso. Vai ter que acabar com alguma empresa americana de bom porte, como fez o Lula com a Petrobras. Vai ter que contar mentira o tempo todo. Vai ter de acreditar que o Napoleão invadiu a China. Não é fácil, não é fácil, para ninguém. E o Biden já não tem nem idade para fazer o que o Lula fez, que isso exige aí algumas vidas, né? Algumas vidas todas indecorosas. Só um mercadante, que é sinônimo de sabujo, pode pensar uma coisa dessas e dizer: o que você pode esperar de um senador, primeiro que dança carnaval daquele jeito, né? Mãozinha. Assim, ele acha que carnaval é isso aí. Samba, é isso aí. Depois, é um jeito que tem coragem de publicar um livro cujo prefácio é assinado pelo Lula. Que tal? Que tal? Imagine você pedir ao Lula que rabisque o que ele acha de um livro que ele não leu, claro, e aí você publica em estado puro, estado bruto. O que é que não vai ter, né? Eu já vi os quatro recados, rabiscos que compõem toda a obra literária do Lula. E parece garrancho de aluno do Jardim da Infância. Né? Tudo errado, aquela coisa de quem fugiu da escola, né? Porque tempo ele teve para estudar. Né? Tem muita gente que depois dos 20 anos, e o Lula já tinha parado de trabalhar com essa idade, 20 anos, a gente já vai, estuda. Tá? O Lula não quis, ele disse numa entrevista que tem um vídeo aí circulando, que ele tinha preguiça. Agora, o Mercadante publica um prefácio assinado pelo Lula e leva isso aí a sério. Por isso, não foi levado a sério pelo eleitorado, que o demitiu do Senado. Saiu com uma boa aposentadoria, porque ele ficou lá alguns anos. E para encerrar, e não é brincadeira não, o Mercadante é tão arrogante, é tão antipático no trato pessoal, que ele virou adjetivo, né? Quando alguém esquecia de cumprimentar algum senador, quando o Mercadante ainda estava lá no Senado, um senador passava e às vezes esquecia de ver o outro. Olha aqui, o que é? Você está Mercadante hoje? É assim. Então, esse é o legado do Mercadante. Só ele podia pensar um negócio desses. Isso sim é você acabar com a imagem do Brasil no exterior, né? Achar que o Lula serve de modelo para alguém. E você, Fiuza, o que achou da comparação?
Ô, Vitor, essa pauta, de fato, mostra que o nosso editor-chefe, Cleiton Urbinha, sabe o que faz, né? Porque a gente ia quase esquecendo, né, do Aloysio Mercadante, mas o Urbinha faz muito bem em não deixar que a gente esqueça desse personagem, porque alguém para ouvir hoje o Aloysio Mercadante como uma fonte de análise política, econômica, tem que ser amigo dele, né? Tem que ser, sei, primo, tem que ser alguma coisa, porque o Aloysio Mercadante, ele construiu, né, uma absoluta, eu ia dizer irrelevância, sim, como formulador, né, econômico, uma absoluta irrelevância, mas é muito pior, porque ele está associado a um naufrágio, o maior naufrágio de um governo, na história. Um governo que recebeu, né, credenciais fortíssimas da população, traiu essa população com essa mentirada, com esse populismo, com essa demagogia fajuta, da qual o Mercadante é um dos mentores, né? O Mercadante, ele é um oráculo do PT. E o que eu acho importante assinalar aqui, e aí eu louvo a pauta do Urbinha, é que o problema é que no Brasil, muita gente, aí eu volto aos que estão dando voz a esse personagem, que não tem credencial nenhuma, não entende, não sabe, não entende de economia. E virou, como tudo dentro, não só do PT, como tudo dentro de uma suposta política invernizada de progressista não sei o quê, que é uma fanfarra. É o seguinte, se você tira PT, vamos imaginar o cenário ideal aqui. O Mercadante não serve mais ao PT. Nós estamos formando aqui um conselho apartidário, nós chegamos à perfeição, né, são todos honestos, e nós vamos juntar, então, né, pensamentos e vozes para conduzir o país. Aí você dá ao Mercadante o espaço e a voz para falar. Ele não sabe. Ele não sabe. Para esse, é uma escola. Eu sempre digo, tira a parte do roubo proverbial do PT e né, coloca como se eles fossem honestos e bota eles para governar em 13 anos. Olha, a tragédia não é a mesma, mas é quase. É quase, porque eles são estúpidos, eles são ignorantes, eles são militantes apenas. Militantes sei lá de quê, né? Porque a militância pode ser, né, uma atividade saudável, você ser ativista por uma causa e tal. Mas eles são militantes no Banco Central, no Tesouro Nacional, né? Quer dizer, então é uma tragédia, é um negócio assim inominável. Então eles não sabem o que fazer. Essa escola, Mercadante, Manteiga, Nelson Barbosa, como é que é o nome do outro? Márcio Pockmann, isso aí é uma junção de subliteratura fantasiada de postulado econômico. Eles não sabem, por exemplo, no petismo a gente viu aí muito tempo o negócio, não, vamos entrar agora com a política anticíclica, sempre tentando trazer uma coisa meio keynesiana, não, porque aí a gente usa o Estado para fortalecer a riqueza. Mentira, mentira, eles são parasitas, eles usam um charminho, que eles se dizem de esquerda, se dizem progressistas, se dizem amigos do povo, para montar um clube onde só eles ganham, onde só eles ganharão sempre, como está demonstrado pela experiência. Tem lá o presidente do BNDES, também, Luciano Coutinho. É a mesma coisa. São os militantes, chegaram lá porque são militantes dessa seita, não de uma causa digna. São militantes dessa seita, desse clube. Olha, vamos entrar nessa malandragem aqui. Vamos repetir essa cartilha. Então, o Aloysio Mercadante foi contra o Plano Real. Tudo que é bom, tudo que funciona, tudo que constrói, eles são ostensivamente contra.
a grande reforma, não só monetária, fiscal, que foi feita no Plano Real, o Mercadante era uma voz que estava atrapalhando, estava tentando afundar aquela experiência, que fez bem ao povo, que distribuiu renda, né? Que eu nem associo ao PSDB, não, isso aqui não é um depoimento político, não. É que, de vez em quando, os que sabem fazer ganham oportunidade para fazer. E, definitivamente, o Mercadante não está entre os que sabem fazer. Diga, Zé. Olha, você sabe que eu estou prestando muita atenção nessa fala do Fiuza, quando ele diz sobre essa máscara, esse selo de esquerda, e eu concordo com ele, porque há uma tendência, às vezes eu vejo as pessoas mandando mensagens e dizendo assim, o fulano é de esquerda. Eles gostam disso. Isso faz parte de um processo de venda de uma imagem ligadas ali a um lado humano, ligadas a um lado bom, e isso não é verdade. Isso é apenas uma marca. É tipo aquela camiseta do Che Guevara com aquelas frases bonitas e tal, e que escondem a realidade de um terrorista que matava próprios colegas, que era cruel, né? E que venderam a imagem dele daquele romântico. Não existe esse romantismo no Che Guevara, não existe esse romantismo no Fidel e muito menos na Revolução de Cuba, que acabou colocando no poder uma família que deixa o país desse jeito, onde não é possível ter uma casa decente, ter um carro, enfim, onde o Estado suga, e o Estado ali sim é o l'état semois, que o Estado era até então a família Castro, né? Mas que continua na mesma situação. Então, há esse selo, essa tentativa de mostrar que a esquerda é melhor. A gente já sabia disso e eu acompanho o Fiuza falando isso aqui, eu concordo com ele. E o que eu não esperava, sinceramente, é que nos Estados Unidos esta falsa bandeira fosse vendida. E acabou pegando e elegeu o presidente da República. Já havia passos assim nesse sentido na gestão Barack Obama, né? Ele veio aqui no Brasil, se encantou com algumas situações e não reparou a dificuldade para se levar uma vida decente aqui. O milagre brasileiro ele é muito complicado, ele é muito mais difícil do que o milagre americano. Agora que existem aqui alguns pontos que ele se encantou, Barack Obama, como, por exemplo, o SUS, que se mostrou forte, mas o preço do SUS e a crise que o SUS sempre viveu, não é porque estamos numa pandemia que o SUS está em dificuldade, que os hospitais estão cheios. Sempre foram assim. Famílias entram na justiça, conseguem liminar e levam para internar um parente, isso é em tempos normais, porque não tem UTI. Então, na bandeira, no discurso é tudo muito bonito, mas faltam recursos, faltam meios e faltam até profissionais para atendimento no SUS no dia a dia. E o Barack Obama tentou levar isso para lá e foi derrotado no Congresso Nacional. Eu não esperava, sinceramente, que depois viesse um outro como o Joe Biden, que não sabe exatamente o que faz na Casa Branca e está com essa bandeira, com esse discurso. Até parece uma situação que é normal em impérios, né? Eles crescem e se acham tão arrogantes e tão prósperos sem fim que começam a fazer besteiras e aí vem a decadência. E a China, que tem um regime lá também esquisito, um comunismo capitalista, está progredindo a passos largos e pode passar os Estados Unidos se não houver uma reação dos americanos. E essa comparação do Aloysio Mercadante, ela faz parte de um processo de arrogância ao achar que Lula dá algum exemplo, só se for exemplo do que há de pior. O Brasil piorou muito. Nós estamos enfrentando dificuldades. Parte importante das mortes, e principalmente as mortes sem atendimento hospitalar, se deve aos anos de gestão do PT, que construiu estádios em vez de construir hospitais.